Se ainda não te inscreveste no canal Leãocast, Notícias e Rumores Sporting, faz isso agora mesmo, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir hoje pode ser a revelação mais desconcertante dos últimos tempos em Alvalade. E atenção, aquilo que está prestes a ser exposto não é apenas mais uma notícia de bastidores, é algo que pode alterar de forma radical o futuro imediato do Sporting Clube de Portugal. O que se está a passar dentro do clube leonino vai muito além daquilo que a comunicação social tradicional se atreve a revelar, e as informações que chegaram até nós através de fontes internas levantam mais perguntas do que respostas. Há algo de profundamente inquietante em curso e os sinais começam a tornar-se demasiado evidentes para serem ignorados. Tudo começou com movimentações silenciosas em torno de Jota Silva, jogador que muitos acreditavam estar na órbita direta do Sporting. O dossiê parecia fechado, mas a verdade é que dentro de Alvalade houve uma disputa intensa e carregada de mal-entendidos. A saída de Jota Silva para a Turquia, depois de ter estado tão perto de envergar a camisola verde e branca, não foi apenas fruto de uma decisão de mercado. Há quem garanta que a razão real esteve ligada a divisões internas sobre o perfil do jogador, o investimento necessário e até sobre quem, dentro da estrutura, teria dado o aval final para a operação. Pessoas ligadas à direção sussurram que houve choques diretos entre elementos do departamento de futebol e figuras da administração, e que a transferência para o Besiktas foi, no fundo, um reflexo de que nem todos em Alvalade falam a mesma língua quando se trata de planeamento desportivo. Mas se este episódio já levantava sobrancelhas, o que acontece agora com Morten Julmand é de uma dimensão muito maior. O capitão leonino, peça central no 11 de Rui Borges, está no epicentro de uma possível revolução que pode abalar todo o balneário. Fontes próximas do jogador garantem que ele já manifestou de forma clara a sua abertura para rumar à Juventus. E aqui entra o detalhe que ninguém quis assumir publicamente. Esta disponibilidade não surgiu do nada, nem foi apenas fruto de uma proposta italiana sedutora. Nos corredores de Alvalade, comenta-se que Julmand tem sentido falta de garantias a nível desportivo e que, depois da saída de Viktor Gyökeres, passou a duvidar se o projeto do Sporting está realmente preparado para competir de igual para igual com as potências europeias. A Juventus, astuta como sempre, não está apenas a usar o poder financeiro. O que se comenta é que já foi prometido ao dinamarquês um papel de liderança no meio-campo de Turim, um salário substancialmente superior e, sobretudo, a oportunidade de se afirmar na Série A como um jogador de elite. Para qualquer atleta, é um apelo quase irresistível. E enquanto isso, dentro do Sporting, as conversas mudaram de tom. O que se apresenta como firmeza negocial pode ser, em parte, uma estratégia para ganhar tempo e gerir a reação da massa associativa. Porque, sejamos claros, perder Julmand neste momento seria como retirar o coração do 11 leonino. O que realmente inquieta é a forma como os acontecimentos estão a ser geridos. Fala-se que a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa e que o Sporting poderá aceitar valores bastante mais baixos, desde que a narrativa pública seja cuidadosamente controlada. As negociações, dizem-nos, já não giram em torno do se mas sim do quando e como. E aqui é que entra o detalhe mais perturbador. Algumas vozes internas acreditam que a direção está disposta a sacrificar Julmand para consolidar financeiramente o clube e preparar uma nova vaga de reforços, mesmo sabendo que tal decisão pode destabilizar por completo o balneário e gerar uma revolta silenciosa entre adeptos. Há ainda outro pormenor que poucos perceberam. Durante as últimas semanas, Rui Borges tem evitado falar em profundidade sobre o futuro do médio dinamarquês. Nas entrelinhas, lê-se que o treinador não está plenamente convencido de que vai poder contar com ele até ao final da época. E quando um treinador começa a preparar alternativas, mesmo sem assumir, significa que a saída pode estar muito mais próxima do que imaginamos. Não é por acaso que o nome de possíveis substitutos já começa a circular discretamente. A máquina do scouting leonino está em alerta máximo, como se já houvesse uma ordem superior para se preparar o terreno. Este cenário ganha ainda mais força quando analisamos a forma como os adeptos têm reagido. Há uma clara frustração acumulada depois da venda de Gyökeres, e muitos começam a sentir que o clube corre o risco de perder a sua identidade competitiva. A promessa de um Sporting ambicioso e intransigente no mercado começa a soar a discurso político, sobretudo se a eventual saída de Julmand se confirmar por valores abaixo da cláusula. E, sejamos honestos, a confiança dos adeptos não é um recurso inesgotável. Se a administração não conseguir segurar os pilares da equipa, os protestos em Alvalade podem regressar com uma força que há muito não se via. O que mais choca é perceber que, nos bastidores, há quem veja nesta turbulência uma oportunidade. Alguns elementos acreditam que a venda de Julmand, acompanhada de um discurso firme sobre reestruturação e crescimento sustentável, poderia abrir espaço para a chegada de novos talentos mais baratos, mas igualmente promissores. O problema é que nem sempre o mercado responde a esse tipo de visão. Substituir um jogador com o impacto e a liderança de Julmand não é tarefa fácil, e a história recente do Sporting mostra que as tentativas de encontrar alternativas baratas ao preço de craques raramente resultaram em títulos. E há mais. A Juventus não é o único clube a observar a situação. Fala-se que em Inglaterra também há interesse, embora mais discreto,
e isso pode acelerar o processo. O Sporting encontra-se, portanto, numa encruzilhada perigosa. Manter o capitão e arriscar perder um encaixe financeiro significativo ou vendê-lo e enfrentar uma possível crise de confiança no balneário e nas bancadas. De qualquer forma, o risco é elevado e o desfecho poderá marcar o futuro imediato do clube. O que as nossas fontes garantem é que dentro de Alvalade se vive uma tensão quase palpável. As reuniões de bastidor sucedem-se, há divergências sobre a estratégia a seguir, e a sensação é de que a próxima grande decisão pode mudar tudo. Julman tornou-se o símbolo de algo maior, a luta entre a ambição desportiva e a necessidade financeira. E é precisamente aí que o Sporting pode definir o rumo dos próximos anos. Agora, a grande questão que fica é esta: estará o Sporting realmente preparado para resistir à pressão ou acabará por ceder, apresentando aos adeptos uma versão controlada da história, como tantas vezes aconteceu no futebol moderno? O que é certo é que nada será igual depois deste processo. Ou o Sporting emerge mais forte, consolidado e respeitado, ou arrisca-se a mergulhar numa nova fase de contestação interna e instabilidade. E tu, que estás a ouvir esta investigação exclusiva, acreditas que Julman vai mesmo ficar em Alvalade até ao fim da época? Ou achas que o destino dele já está traçado e que o Sporting apenas está a gerir os tempos para tentar salvar a face? A verdade é que estamos perante uma das fases mais delicadas da história recente do clube, e a forma como esta situação for resolvida poderá definir toda a época e, talvez, os próximos anos. Por isso, inscreve-te já no canal Leãocast, Notícias e Rumor Sporting, ativa as notificações e deixa nos comentários a tua opinião sincera. O Sporting deve segurar Julman a todo custo ou deve aceitar a saída já neste mercado? A tua voz é fundamental nesta discussão, porque aquilo que está em jogo não é apenas a saída de um jogador, mas sim a identidade e o futuro do Sporting Clube de Portugal.